Olá, sou Wagner Moreira e falaremos sobre técnicas organizacionais. O conteúdo desta aula são os 5 S's, ou os 5 sensos para um ambiente organizado. Nem sempre a vida é fácil. E como surgiu os 5 S? Surgiu logo após a Segunda Grande Guerra Mundial no Japão, quando o país totalmente destroçado pela guerra precisava se reerguer, precisava se reorganizar. A princípio, eles focaram apenas nos 3 primeiros S's, que nós veremos no decorrer das aulas. E depois sim eles incorporaram o quarto e o quinto. E existe uma forte relação entre esse programa 5S e o sistema Toyota de produção que combate os desperdícios. E também há uma relação com a questão atual da sustentabilidade. Veremos isso no decorrer das aulas. Os 5S na visão da Toyota. Lembrando que 5S são 5 palavras japonesas, todas iniciadas em S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Em inglês, eles conseguiram encontrar 5 palavras também iniciadas com S que mantinham o mesmo significado original. Como em português não existiam 5 palavras começadas em S que mantivessem o mesmo significado, a criatividade do brasileiro fez com que se colocasse antes de cada palavra o termo senso para manter o S. Então nós temos senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização, senso de disciplina. Veremos em detalhes cada um deles a seguir. O primeiro S é o senso de utilização. E o que é esse senso? É você identificar no ambiente que você tem os materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, tá, documentos, papelada, informação que está no computador, tudo, e dar uma das duas categorias, necessário ou desnecessário. Não tem uma terceira. Ou é necessário, pode ser para agora, mas pode ser para o futuro, ou ele é desnecessário. Meio termo não existe. Ah, mas eu tenho dúvida. Espera um pouquinho, volta e dá uma olhada e classifica. Passo seguinte. Naqueles que são desnecessários, pode surgir 3 situações. Olha, ele é necessário, mas não para agora, ele é para o futuro. Então, guarda ele em outro local. Não, olha, ele não é necessário e não vai ser necessário e ainda não vai servir para nada. Descarta. Ou no terceiro, olha, ele pode servir para alguma coisa, mas não para mim, ele ainda está bom. Disponibiliza para outras áreas, se for como se fosse uma doação. E o que esse censo traz de bom para as empresas? Primeiro, ou mesmo para a gente na nossa casa, libera espaço físico. Melhora a produtividade, você consegue fazer as coisas mais rapidamente. E se as coisas estão lá paradas, em algum momento você pode ter que gastar alguma coisa para dar manutenção nela, mesmo que seja para depois para vender. Você vai economizar dentro da empresa reutilizando isso, tá, de uma outra forma. Então, outras áreas que precisariam comprar não vão precisar mais. E você melhora o ambiente de trabalho, porque começa a criar aquele espírito de equipe, de compartilhamento das coisas. Agora, a regra de ouro. Está em dúvida se é necessário? Muita dúvida? Ele não é. E outra, incentiva o hábito de compartilhar os recursos. Dessa forma, você melhora o clima. O segundo senso é o da organização. Já decidi o que é útil e o que não é útil. O que é útil? Eu vou guardar. Como que eu vou guardar? Eu tenho que organizar o meu espaço. Eu tenho que organizar o meu espaço pensando, primeiro, no fluxo das pessoas. Então, eu tenho que ter um espaço bem organizado. Segundo, eu tenho que guardar e eu tenho que saber rapidamente, facilmente encontrar isso. Por isso que a identificação ela é muito importante. Então, é necessário, ao pensar na organização, pensar no layout, no arranjo físico, na distribuição. O que eu uso com mais frequência fica mais perto, o que eu uso mais ou menos fica mais ou menos longe. É igual em casa, na primeira gaveta estão facas, estão os talheres,
facas, colheres, garfo. Na última gaveta é o que vai estar lá o livro de receitas, porque eu não uso sempre. Então é muito importante ter esse senso de organização, mas também é muito importante a identificação visual. Eu tenho que saber que naquele armário tem determinada coisa. Eu tenho que saber que nesse armário do RH, a primeira gaveta é a ficha do pessoal. A segunda gaveta são treinamentos. A terceira gaveta são documentos internos. Então eu tenho que saber isso, para quando eu precisar, eu saber achar. Mas como que eu faço isso? Primeiro, reorganize o layout, o ambiente, o espaço físico. Depois, classifique esses objetos por nome, dê categorias a ele. Olha, isso aqui é documento do RH, isso daqui é documento financeiro, isso daqui é documento pessoal, isso daqui é correspondência que chega. Eu tenho que ter essa classificação. E uma vez que eu tenho classificação, eu tenho que distribuir pelos espaços que eu tenho, gavetas, armários, prateleiras, o que quer que seja, eu tenho que fazer essa distribuição. E aí o que eu faço? Eu utilizo etiquetas para saber essa gaveta RH, essa gaveta financeira e assim sucessivamente. Eu também posso utilizar quadro de avisos como fonte de informação. E por fim, eu tenho que sempre estar atento que a gestão visual desses locais, que rapidamente eu consigo identificar. Então eu não posso poluir o ambiente para que as pessoas não se confundam quando estiver procurando alguma coisa. E o que eu ganho com isso? O senso de organização, o que ele traz? Primeiro, ele melhora o ambiente físico, melhorando o bem-estar e o conforto das pessoas que ali trabalham. Ele melhora a própria imagem da empresa. Se você chega num local bagunçado, você não vai ter uma boa imagem. Se você chega no local organizado e limpo, você vai ter uma imagem muito melhor. Isso daí faz aumentar a produtividade porque diminui o desperdício do tempo em procurar as coisas e até mesmo facilita a circulação das pessoas e das informações. Ao facilitar a circulação, ao ter um ambiente mais organizado, você pode diminuir tanto o acidente de trabalho quanto perder ou extraviar documentos e informações. E por fim, você diminui conflitos do tipo, pô, eu tinha deixado aqui, quem tirou? Porque na verdade não era para estar lá. E a pessoa que tirou guardou em outro lugar. Então você diminui esses conflitos. Regras de ouro. O que é mais usado deve ficar perto, porque é mais rápido para ser procurado. Organize também o ambiente computacional. Quando a gente está falando em ambiente, a gente tem que pensar nos computadores. E não esqueça de, quando estiver pensando no layout, pensar nas pessoas com deficiência. O terceiro senso que veremos hoje é o senso de limpeza. E aqui é muito importante, porque a limpeza ela começa com a eliminação da sujeira, mas ela não termina com a eliminação da sujeira. Mais do que isso, ela deve ser aplicada em todo o ambiente, não só no chão, ou como dizia a minha mãe, onde o padre passa. Eu tenho que pensar na limpeza nas paredes, nos armários, no teto. Já imaginou teia de aranha no cantinho do teto? Na gaveta, na estante, no piso e nos dados e informações do computador. Esse senso ele deve não só limpar o que está sujo, mas identificar uma potencial causa da sujeira. Por exemplo, um vazamento de óleo, a origem do mofo na parede, por que aquela parede está úmida, a origem da poeira que fica no ambiente, o mau cheiro no banheiro, eu estou falando o mau cheiro quando ninguém usa o banheiro, o vazamento na pia do banheiro, então tudo isso eu tenho que identificar. E tem uma causa que é muito importante que às vezes a gente esquece, o comportamento humano. Então, estas causas, se eu identifiquei, eu tenho que agora procurar eliminar essa causa para que não se repita. A limpeza ela deve ser algo constante
e deve ser feito de forma sistemática. Manter limpo é importante, evitar que suje ainda é muito mais. E o que se ganha com um ambiente limpo? Primeiro, de novo, melhora o bem-estar e o conforto das pessoas. A empresa passa a ter uma imagem muito melhor. Não adianta só ser organizado, mas se for organizado, mas for sujo. Ou o contrário, ser limpo, mas ser uma bagunça. Então, as duas coisas precisam estar juntas. Dessa forma, de novo, aumenta a motivação, a produtividade, mas aí eu tenho um ganho adicional. A saúde das pessoas, não só a saúde física, mas a saúde mental, porque quando você trabalha num ambiente mais agradável, é menos tenso, é menos estressante. A poluição visual nos traz estresse também. E ao ser um ambiente mais agradável, se tornar um ambiente mais agradável, eu tenho uma diminuição de faltas, porque eu não vou encontrar desculpa para não ir trabalhar. Eu só vou faltar efetivamente quando for necessário. Qual é a regra de ouro? Mais importante do que limpar é não sujar. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Para não ficarmos só na teoria, nós vamos praticar. E nós vamos praticar numa situação real que nós veremos logo a seguir. A nossa biblioteca vai reabrir, mas nós precisamos deixá-la e mantê-la em ordem. Então vamos usar essa nossa matéria para fazer isso. Então eu vou pedir para vocês duas atividades, sendo que a primeira começa nesse conteúdo. Então, eu vou pedir que vocês formem um grupo de no máximo 5 pessoas. E a primeira coisa que eu vou querer é, nós vamos aplicar isso, os 3 primeiros S's que nós vimos agora, na biblioteca e vocês vão fazer um relatório explicando em detalhes o que é cada um dos S's, como que ele foi aplicado e quais resultados foram obtidos. Tá bom? Bom trabalho, pessoal. Vamos trabalhar então? Formem os grupos, façam o relatório que vocês encontram lá no formulário. Relatório de aplicação do 5S na biblioteca, tá bom? Vamos lá. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?